Durante o casamento mais esperado da temporada, enquanto todos celebravam sob lustres de cristal e champanhe francês, ela ouviu um choro, abafado, persistente, vindo de dentro da parede. Ninguém mais parecia notar. A música cobria tudo. As risadas ecoavam pelo salão histórico. Mas Neuza conhecia aquele prédio melhor que qualquer convidado de smoking. E sabia quando algo estava errado. O que ela descobriu naquela noite mudaria não apenas sua vida, mas o destino de um homem poderoso que pensava ter enterrado seu passado para sempre. Esta é uma história sobre escutar o que os outros ignoram, sobre ter coragem quando ninguém está olhando, e sobre como, às vezes, as pessoas mais simples carregam a chave para os segredos mais profundos. Antes de continuarmos, se você está aqui buscando uma história que vai tocar seu coração, que fala sobre bondade, coragem silenciosa e segundas chances, você está no lugar certo. Se inscreva no canal, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar esta história e me conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Quero saber se você está no Brasil, em Portugal ou em qualquer outro canto do mundo onde o português ainda aquece o coração. Agora, vamos voltar para aquela noite, para o Grand Hotel Imperatriz e para a mulher que ninguém via. Neuza tinha 53 anos, mãos ásperas de quem trabalha desde cedo e olhos que ainda brilhavam quando via algo bonito. Ela não era governanta. Não era chefe de equipe, era empregada de apoio, aquela que arrumava o que ninguém mais queria arrumar, que ficava até tarde quando os eventos se estendiam, que conhecia cada canto daquele hotel centenário. O Grand Hotel Imperatriz tinha sido construído em 1912. Paredes grossas, corredores longos, salões que já viram bailes imperiais, festas da República, casamentos de gente importante. Neuza trabalhava ali havia 17 anos. Conhecia o cheiro de mofo que subia do porão nos dias úmidos. Sabia qual tábua do piso rangia no corredor leste. Conseguia identificar, só pelo som, quando o encanamento antigo estava prestes a dar problema. Aquele prédio era quase uma extensão dela. Naquela sexta-feira de novembro, o hotel inteiro tinha sido reservado para um único evento. O casamento de Eduardo Salazar Brandt, 52 anos, herdeiro de uma fortuna em mineração, rosto conhecido das revistas de negócios. Homem elegante, reservado, poderoso. A noiva era jovem, bonita, de família tradicional, o tipo de casamento que vira notícia. Neuza chegou às 2 da tarde. O evento começaria às 7. 5 horas para limpar, organizar, preparar cada detalhe do salão principal, dos banheiros de mármore, das áreas de serviço, dos corredores por onde os convidados circulariam. A equipe estava tensa. O cerimonial da família Brandt tinha enviado uma coordenadora que fiscalizava tudo com olhar de falcão. Nada pode dar errado, repetia a mulher, de salto fino e tablet na mão. Este casamento vai sair em todas as revistas. Perfeição. Absoluta perfeição. Neuza apenas assentiu. Ela sabia como era. Gente importante sempre exigia perfeição. E quem garantia essa perfeição eram pessoas como ela. Invisíveis. Essenciais. Invisíveis. O salão nobre do Grand Hotel Imperatriz era de tirar o fôlego. Pé direito de 6 metros, lustres de cristal francês que pesavam mais de 200 quilos cada. Afrescos no teto pintados por um artista italiano em 1920. Piso de mármore português que refletia a luz como espelho. Naquela tarde, o salão estava sendo transformado. Flores brancas em arranjos gigantescos, velas em castiçais de prata, mesas cobertas com toalhas de linho bordado à mão, cada cadeira com laços de seda. Neuza limpava os espelhos do hall adjacente quando viu os convidados começarem a chegar. Vestidos longos, ternos sob medida, joias que brilhavam mais que os lustres, risadas educadas, cumprimentos formais.
Ela esfregava o vidro com movimentos circulares, sentindo o peso da disparidade. Aquelas pessoas viviam num mundo diferente. Um mundo onde champanhe de R$ 1.000, a garrafa era servido como água. Onde o buquê da noiva custava mais que o salário mensal de Neuza. Ela não sentia inveja, apenas cansaço. Cansaço de ser invisível, de passar com seu carrinho de limpeza e ninguém desviar o olhar do celular. De ouvir conversas sobre viagens para Dubai, sobre iates, sobre reformas em coberturas, enquanto ela calculava se o dinheiro do mês daria para consertar a geladeira. Mas Neuza não era amarga, só cansada. Às 7h30 da noite, o casamento começou. Neuza foi designada para ficar de prontidão na área de serviço, próxima ao salão, caso algo precisasse ser resolvido rapidamente. Ela se sentou num banquinho de madeira, encostou a cabeça na parede fria e deixou os olhos descansarem. Lá dentro, ouvia a música, o murmúrio elegante das conversas, o tilintar das taças. E ali, sozinha naquele corredor mal iluminado, Neuza sentiu o peso de tudo. Ela morava sozinha num apartamento de um quarto em São Cristóvão. Nunca tinha casado. Não por falta de oportunidade, mas porque a vida sempre tinha outras prioridades. Cuidar da mãe doente, ajudar o irmão mais novo, trabalhar, sobreviver. Agora, aos 53 anos, às vezes se pegava pensando: e eu? Quando foi minha vez? Não era autopiedade. Era apenas uma constatação silenciosa. Uma pergunta sem resposta. Ela olhou para as próprias mãos. Unhas curtas, sem esmalte. Pele ressecada com pequenas cicatrizes de anos de trabalho doméstico. Mãos que limpavam a sujeira dos outros. Que nunca recebiam flores. Que nunca foram seguradas com ternura em muito tempo. Suspirou fundo. Mais algumas horas e você vai para casa, Neuza. Mais algumas horas. Foi quando ela ouviu. Um som baixo, abafado, como se viesse de longe ou de dentro de algo. Um choro. Neuza franziu a testa. Levantou-se devagar, prestando atenção. O som vinha da parede à sua esquerda. A parede antiga, de tijolos maciços, que separava o corredor de serviço de uma área que ela acreditava ser apenas vão estrutural. Ela se aproximou. Encostou a orelha na superfície fria. Lá estava de novo, mais nítido agora. Não era um choro alto. Era contido, sufocado, como se alguém estivesse tentando não ser ouvido. O coração de Neuza acelerou. Ela olhou ao redor. O corredor estava vazio. Lá dentro, a festa continuava. Ninguém mais parecia perceber nada. Isso não é normal, pensou. Bateu de leve na parede. O som ecoou oco em algumas partes, mas havia uma seção, perto do canto, que soava diferente, mais densa. O choro continuou. Agora parecia mais angustiado. Neuza sentiu um aperto no peito. Não era medo, era urgência. Alguém precisava de ajuda e ninguém mais estava escutando. Neuza saiu do corredor e foi até a copa, onde Rogério, o chefe de manutenção, estava preparando café para a equipe de garçons. Rogério, você pode vir comigo 1 minuto? Agora? Tô no meio de... É importante. Algo no tom dela fez o homem largar a garrafa térmica e segui-la. No corredor, Neuza apontou para a parede. Tem alguém chorando aí dentro. Rogério arqueou uma sobrancelha. Neuza, isso é parede. Não tem dentro. É só estrutura. Eu escutei. Deve ser o encanamento ou o eco do salão. Não é encanamento. Eu sei a diferença. Rogério aproximou-se, encostou a orelha. Ficou em silêncio. Depois se afastou, sacudindo a cabeça. Não estou escutando nada. Mas eu escutei, juro que escutei. Ele deu um tapinha leve no ombro dela, condescendente. Você está cansada, já passou das 10. Todo mundo está no limite. Vai lá, toma um café, respira um pouco. Neuza sentiu a frustração subir pela garganta, mas não discutiu. Rogério já estava voltando para a copa. Ela ficou ali, sozinha de novo. E o choro continuou, baixinho, persistente, real.
Se ninguém vai me ajudar, eu vou descobrir sozinha. Neuza sabia que o Grand Hotel Imperatriz tinha passado por várias reformas ao longo dos anos. Paredes erguidas, corredores fechados, salas transformadas. Era comum em prédios antigos existirem espaços perdidos, áreas que deixaram de ter função e foram simplesmente cobertas, esquecidas. Ela lembrou de algo. Anos atrás, durante uma obra no terceiro andar, descobriram uma sala trancada que ninguém sabia que existia. Estava cheia de móveis antigos cobertos de pó. E se existe outra sala assim, aqui, atrás dessa parede? Neuza foi até o depósito de manutenção, pegou uma lanterna e começou a examinar o corredor com mais atenção. Havia uma porta de serviço, logo ali na lateral, que ela raramente usava. Dava acesso a uma escadinha que descia para o subsolo. Geralmente era usada só para inspeções de encanamento. Ela desceu. O ar ficou mais frio, o cheiro de mofo mais intenso. A luz da lanterna cortava a escuridão em faixas amareladas. Lá embaixo havia um labirinto de canos, colunas de sustentação, caixas velhas empilhadas. E no fundo, quase escondida atrás de uma estante de metal enferrujado, uma porta. Uma porta baixa, de madeira escura, com dobradiças antigas. Neuza sentiu um arrepio. Não de medo, de descoberta. Ela empurrou a estante com esforço, arrastando-a alguns centímetros. A poeira subiu, fazendo-a tossir. A porta estava ali, trancada. Mas a fechadura era velha, muito velha. Neuza pegou um pedaço de arame que encontrou numa caixa de ferramentas esquecida e, com paciência, começou a mexer na fechadura. Ela não era especialista, mas havia aprendido alguns truques ao longo dos anos, trabalhando em hotéis antigos. 5 minutos depois, ouviu um clique. A porta cedeu. O choro parou. Neuza empurrou a porta devagar. A madeira rangeu, resistindo depois de tantos anos fechada. Do outro lado, havia uma sala pequena, sem janelas, iluminada apenas pela luz fraca que entrava pela porta aberta. Não havia ninguém ali, mas havia coisas. Uma poltrona velha, coberta de poeira, uma mesinha lateral, e sobre ela, uma caixa de madeira. Ao lado, um toca-fitas antigo, ainda ligado na tomada, com uma fita enroscada. Neuza entrou com cuidado. O ar estava parado, pesado, como se o tempo tivesse congelado naquele lugar. Ela se aproximou do toca-fitas. A fita tinha rodado até o fim e depois ficado reproduzindo o som do final da bobina, um ruído baixo, repetitivo, que ecoava pelas paredes. Era isso, percebeu. Não era choro, era esse som, distorcido pela acústica. Mas a descoberta não a decepcionou. Pelo contrário, porque ao abrir a caixa de madeira, Neuza encontrou algo que a fez segurar a respiração. Cartas, dezenas delas, amarradas com um barbante vermelho desbotado. Escritas à mão, com caligrafia cuidadosa. Fotografias antigas, em preto e branco. Um homem jovem, sorrindo ao lado de uma mulher. Eles estavam em frente ao Grand Hotel Imperatriz. A fachada era a mesma, mas sem as placas modernas. E no fundo da caixa, um anel. Simples, de ouro, com uma inscrição por dentro. Para sempre, Clarice. Neuza pegou uma das cartas. A data no topo, 15 de março de 1994. A primeira linha dizia: Meu amor, se você está lendo isto, é porque eu falhei em ter a coragem de dizer pessoalmente. Ela leu mais algumas linhas, e então entendeu. Aquelas cartas eram de Eduardo Salazar Brandt, escritas há mais de 30 anos, para uma mulher chamada Clarice, e todas falavam de amor, de arrependimento e de uma promessa quebrada. Neuza subiu de volta, carregando a caixa com cuidado. Seu coração batia rápido, não por medo, mas por responsabilidade. Ela tinha encontrado algo importante, algo profundamente pessoal, e agora precisava decidir o que fazer. Sentou-se de novo no corredor, a caixa no colo e respirou fundo. Isso não é meu, não posso simplesmente ficar com isso.
mas também não podia ignorar. Aquilo significava algo, para alguém. Ela voltou para a copa. Dessa vez procurou Dona Irene, a supervisora mais antiga do hotel. Uma senhora de cabelos grisalhos que trabalhava ali desde os anos 1980. Dona Irene, a senhora se lembra de alguém chamado Clarice, que talvez tenha trabalhado aqui ou frequentado o hotel nos anos 1990? Dona Irene parou de organizar as bandejas e olhou para Neuza com interesse. Clarice, Clarice, murmurou, vasculhando a memória. Espera, tinha uma moça, sim, Clarice Moreira. Trabalhava na recepção, moça linda, educada, mas saiu de repente, lá por 1994, 1995. Nunca mais voltou. A senhora sabe por quê? Não, mas ouvi boatos na época. Diziam que ela tinha se envolvido com um hóspede, um homem rico, casado. A coisa terminou mal. Ela foi embora da cidade. Neuza sentiu um nó no estômago. E esse homem? A senhora sabe quem era? Dona Irene baixou a voz. Nunca confirmaram, mas diziam que era alguém da família Salazar. Neuza passou o resto da noite dividida. Queria fazer a coisa certa, mas não sabia exatamente o que era a coisa certa. Deveria entregar aquilo para Eduardo Brant no meio do próprio casamento? Seria cruel, insensível, mas guardar para si também não parecia certo. Ela consultou Rogério de novo. Eu encontrei uma coisa, algo que pertence ao noivo. Neuza, não se mete nisso. Gente rica não gosta de surpresas, ainda mais num dia como hoje. Mas é importante. Importante para você ou para ele? Deixa quieto, faz teu trabalho e vai para casa. Foi a vez de Cláudia, outra empregada, opinar. Neuza, você é louca? Você vai estragar o casamento do ano? Se alguém reclamar de você, você perde o emprego. E depois, quem vai te contratar com 53 anos? As palavras doeram, porque eram verdade. Neuza sabia que estava numa posição frágil, sem estudo formal, sem rede de proteção. Se perdesse aquele emprego, levaria meses para encontrar outro. Talvez anos. Mas quando voltou a olhar para as cartas, para as fotos, para o anel, lembrou-se de uma coisa que sua mãe costumava dizer. Neuza, minha filha, quando você não sabe o que fazer, pergunta para o seu coração. Ele sempre sabe. E o coração dela estava dizendo que aquilo precisava ser entregue. O casamento estava chegando ao fim. Era quase meia-noite. Os convidados começavam a se despedir. A noiva tinha trocado o vestido de cerimônia por um mais leve. O noivo, Eduardo, estava perto do bar, conversando com alguns amigos. Neuza observou de longe. Ele parecia cansado, não fisicamente, mas emocionalmente, como se estivesse representando um papel. Ela segurou a caixa com firmeza e se aproximou. Um dos seguranças a parou. Só convidados. Eu preciso falar com o Sr. Eduardo. É importante. Ele está ocupado. Por favor, só um minuto. É sobre algo que pertence a ele. O segurança hesitou, mas algo na sinceridade de Neuza o fez recuar. Espera aqui. Ele foi até Eduardo, murmurou algo em seu ouvido. Eduardo franziu a testa, olhou na direção de Neuza e então caminhou até ela. Eduardo Salazar Brant tinha o porte de quem está acostumado a ser obedecido. Alto, ombros largos, cabelos grisalhos bem cortados, olhos cinzentos que pareciam avaliar tudo em segundos. Mas quando olhou para Neuza, havia cansaço naqueles olhos e talvez curiosidade. Você queria falar comigo? Neuza engoliu seco. Sim, senhor. Meu nome é Neuza. Eu trabalho aqui no hotel. Eu encontrei uma coisa e acho que é sua. Ela estendeu a caixa. Eduardo olhou para ela, depois para a caixa. Pegou-a devagar, abriu, e o rosto dele mudou. A cor sumiu. Os lábios se entreabriram. Os dedos tremeram ao tocar as cartas. Onde você encontrou isso? Numa sala escondida, no subsolo. Eu ouvi um som estranho na parede. Investiguei e achei. Eduardo tirou uma das cartas, leu as primeiras linhas, fechou os olhos. Quando os abriu, havia lágrimas. Eu não sabia que ainda existiam. Senhor, eu não li tudo.
só o suficiente para entender que eram importantes e que eram suas. Eduardo olhou para Neuza como se a visse pela primeira vez. Realmente a visse. Você poderia ter ficado com isso, vendido, usado de qualquer forma, mas trouxe para mim. Não era meu. Ele soltou um riso baixo, sem humor. Apenas surpresa. A maioria das pessoas não pensa assim. Neuza apenas deu de ombros. Eu não sou a maioria. Eduardo pediu licença aos convidados e levou Neuza para um pequeno escritório reservado no hotel. Sentou-se numa poltrona, a caixa no colo, e ficou em silêncio por um longo momento. Depois, começou a falar. Clarice era tudo. A única pessoa que me fez sentir que eu era mais do que meu sobrenome, mais do que meu dinheiro. Ele olhou para as fotos. Nos conhecemos aqui, neste hotel, em 1993. Eu tinha 21 anos. Estava me preparando para assumir a empresa do meu pai. Ela trabalhava na recepção. Sorriso que iluminava o lugar inteiro. Sua voz ficou mais baixa. Nos apaixonamos. Mas eu era covarde. Minha família nunca aceitaria. Ela era de origem simples. Eu tinha uma noiva prometida, de família adequada. Meu pai deixou claro, eu tinha que escolher, império ou amor. Eduardo passou a mão pelo rosto. Eu escolhi errado. Terminei com Clarice. Casei com quem minha família queria. Fui infeliz por 23 anos até que minha primeira esposa pediu divórcio. E quando finalmente tive coragem de procurar Clarice, ele parou, a voz embargada. Ela tinha morrido 2 anos antes. Câncer. O silêncio pesou na sala. Eu escrevi essas cartas depois que terminamos. Escrevi, mas nunca enviei. Guardei aqui no hotel, numa sala que meu pai usava para reuniões particulares. Depois esqueci. Vida seguiu e eu nunca mais tive coragem de voltar para cá. Até hoje. Ele olhou para Neuza. Você me devolveu algo que eu pensei que tinha perdido para sempre. Não as cartas. A lembrança de quem eu era, antes de me tornar isso. Treseca. A coragem de Neuza. Neuza respirou fundo. Senhor Eduardo, posso falar uma coisa? Claro. O senhor está se casando hoje, com uma moça linda, jovem. Todo mundo está celebrando. Mas eu vi seu rosto lá dentro. E o senhor não parece feliz. Eduardo ficou em silêncio. Não é da minha conta, continuou Neuza. Mas a vida é curta demais para a gente viver por obrigação. Eu tenho 53 anos. Passei a vida inteira fazendo o que tinha que ser feito, cuidando de todo mundo, menos de mim. E agora olho para trás e penso, cadê os momentos que eram meus? Ela apertou a alça da bolsa. O senhor ainda tem tempo, senhor Eduardo. Ainda dá para escolher de novo, mas dessa vez escolhe certo. Eduardo olhou para ela por um longo momento e então assentiu. 15 minutos depois, Eduardo voltou ao salão. Todos os convidados ainda estavam lá. A noiva conversava com as amigas. O clima era de despedida elegante. Eduardo subiu ao pequeno palco onde, horas antes, tinha feito o discurso de agradecimento. Bateu no microfone. Posso ter a atenção de todos, por favor? O salão silenciou. A noiva olhou, surpresa. Eduardo respirou fundo. Hoje deveria ser o dia mais feliz da minha vida. E eu queria muito que fosse, mas eu preciso ser honesto, comigo e com todos vocês. Murmúrios começaram a se espalhar. Eu estou cometendo um erro, de novo, e dessa vez não posso deixar acontecer. A noiva ficou pálida. Amanda, você é uma mulher incrível. Merece alguém que te ame de verdade, de corpo e alma. E eu não sou esse homem. Ele mostrou a caixa. Há 30 anos eu amei alguém, de verdade, e fui covarde. Deixei ela ir porque tive medo do que os outros iam pensar. Casei por pressão. Vivi infeliz. E hoje, no meu segundo casamento, estava prestes a repetir o mesmo erro. Eduardo olhou para Neuza, que estava parada na entrada do salão, sem saber se devia sair ou ficar. Hoje, uma mulher que ninguém aqui nota, que é invisível para a maioria de vocês, me devolveu algo mais valioso que qualquer fortuna. Ela me devolveu a verdade.
Ele desceu do palco. Foi até Amanda. Me desculpe. De coração. Você merece mais. Amanda tinha lágrimas nos olhos, mas para surpresa de todos, assentiu. Eu sei, disse ela baixinho. Eu sempre soube. E saiu do salão com dignidade. O salão explodiu em sussurros. Alguns convidados saíram indignados. Outros ficaram chocados. Eduardo não se importou. Caminhou até Neuza. Obrigado. Ela não sabia o que dizer. Você me lembrou do que importa. E por isso vou te fazer uma pergunta. Você gosta de trabalhar aqui? Neuza piscou, confusa. Gosto, senhor, mas minha empresa tem um instituto social. Trabalhamos com capacitação profissional, apoio a trabalhadores. Precisamos de alguém com experiência real, alguém que entende o valor das pessoas, não das aparências. Ele estendeu a mão. Quer trabalhar comigo? Salário justo, respeito garantido e a chance de ajudar pessoas como você a serem vistas. Neuza sentiu as lágrimas subirem. Eu aceito. 3 meses depois, Neuza estava sentada num escritório com vista para a Baía de Guanabara. Ela coordenava um programa de reinserção profissional para trabalhadores domésticos e de manutenção. Ajudava pessoas invisíveis a serem vistas, a terem oportunidades. Eduardo tinha usado parte de sua fortuna para criar o projeto e colocado Neuza no centro dele. Ela nunca tinha imaginado que sua vida pudesse mudar assim, tão rápido, tão completamente. Mas mudou, porque ela teve coragem de escutar o que ninguém mais escutava e de fazer o que era certo, mesmo quando era difícil. Às vezes, as maiores transformações começam com os menores gestos. Uma mulher que escuta um choro numa parede, que investiga quando seria mais fácil ignorar, que entrega algo precioso quando poderia ficar com ele. Neuza não era especial, não tinha superpoderes, não era rica nem famosa, mas tinha algo mais valioso: bondade e coragem. E às vezes isso é tudo o que o mundo precisa para mudar. Se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal, deixe seu like e nos comentários me conte. Você já foi invisível para alguém? Ou já notou alguém que ninguém mais via? Sua história importa, assim como a de Neuza. E lembre-se, nunca subestime o poder de escutar, de enxergar, de agir, porque o que parece pequeno para você pode mudar a vida de alguém para sempre. Até a próxima história.